Aleluia. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. É um lugar distante que ninguém parecia se interessar. Deus atua, rompe as barreiras, cai os empecilhos, e aí essa casa foi alugada, porque Deus interferiu a favor da Marguerite e de sua família, que também tem sido fiel na obra do Senhor. Amém. Tudo foi com essa intervenção divina, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o dia, na próxima. Aleluia. Aleluia. A Valdeci que ela no início falou que estava com um monte de dívida, né? Depois ela esqueceu de falar que as dívidas todas foram pagas. Então, se você está devendo alguma coisa, se está com alguma dívida, o mesmo Deus que operou na vida da Val é o que vai operar na tua vida. O mesmo Deus que está aqui. Aleluia. Ele não está interessado em que você fique vivendo em dívida, porque aí você acaba sendo escravo daquele a quem você está devendo, e isso é contra a palavra, né? Deus quer que nós sejamos livres. Bom, hoje é dia de Pentecostes, hoje é dia de milagre, hoje é dia da ação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E todos os testemunhos estão ali fazendo menção do poder, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque Ele nos ama. Então, hoje, o nosso tema é: tenha fé e receba o teu milagre. Os milagres não estão só ali na vida dessas pessoas que deram testemunho. Tem algo que Deus reservou para você. Tem algo que Deus preparou para você. Tem algo que você nem imagina, mas que Deus preparou para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. A Valdeci saiu sem ter a garantia de um novo emprego. Ela deixou aquilo sem ter a garantia. Isso é agir em fé. Ela confiou em Deus de que Deus ia dar. E assim como ela creu, assim como ela agiu, assim foi manifestado na vida dela. Aleluia. Então nós temos a passagem da palavra do Senhor das bodas de Canaã. Fica em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Em Caná, Jesus transforma água em vinho. Diga: Jesus transforma água em vinho. Algo Ele vai transformar na minha vida. Você crê nisso? Ele vai operar milagre na tua vida hoje. Hoje é o dia do teu milagre. E você precisa realmente tomar uma atitude e no Espírito receber essa operação de milagre na sua vida. Porque algo sobrenatural vai acontecer com você hoje. Você vem hoje aqui para ver a manifestação do milagre de Deus na sua vida. Você crê nisso? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos dizer. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros.
de água, que era para purificação. Os judeus chegavam lá, purificavam para depois entrar em casa e fazer as suas coisas e comer e tudo mais. Jesus então lhe ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberem bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Mas ele não sabia que Jesus tinha transformado essa água em vinho. E quando Deus faz as coisas, faz de uma maneira excelente, faz de uma maneira sobrenatural, que nossa mente, os nossos olhos não conseguem compreender. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória nesse primeiro milagre nas bodas de Caná. Até então, Jesus não tinha feito nenhum milagre. E interessante que não foi a cura de alguém, foi uma intervenção sobrenatural diante no convívio de uma festa de casamento. Ele honrou ali aquela festa. Deus se dispõe a transformar sua vida, sua situação. Eu disse que Deus se dispõe a transformar a sua vida e a sua situação hoje. Ele te livra. Sabe o que significa naquela época? A festa de casamento era comemorada durante os judeus comemoravam entre 7 e 15 dias. E o vinho era o mais importante. O vinho era consagrado naquele momento e não podia faltar de jeito nenhum. E naquele momento em que as pessoas estavam bebendo, o vinho acabou. Então ia ser uma vergonha social. Até o anfitrião ou responsável poderia ser indiciado por causa da falta do vinho. Tal era a seriedade da importância do vinho naquela época no casamento. Então Deus se dispõe a transformar sua vida, sua situação, e eu digo hoje: creia em Deus, creia em seus profetas e prosperareis. Se você não crê no seu profeta, você não prospera. E a palavra diz: creia em Deus, creia nos seus profetas. A palavra liberada pelo profeta, ela procede de Deus. Quando você acolhe, quando você recebe isso como verdade para a sua vida, é isso que vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Ele te livra então da vergonha. Porque toda essa situação ali dos convidados e o vinho, imagina, o que traz alegria, o que traz o convívio, aí a socialização no meio do casamento. O que aconteceu? Acabou o vinho. Ninguém estava percebendo, mas Jesus sabia. Jesus sabe, mesmo quando você não percebe uma situação difícil, a gravidade da sua situação, Deus percebe, Deus se dá conta da tua situação. E neste caso, Ele queria livrar da vergonha, da humilhação daquela festa de casamento. Parece que não é tão importante, mas era muito importante, porque aquela família iria ser envergonhada, iria ser humilhada, porque algo que eles deveriam apresentar acabou, algo que deveria ali funcionar acabou. Só que Deus estava presente.
Quando alguma coisa falta na sua vida, eu quero te dizer hoje, dia de milagre, que Deus está presente para mudar essa sua circunstância, para mudar essa situação e fazer com que a tua vida manifeste a glória de Deus. Quem crê nisso hoje? Agora temos um outro milagre. Hoje é dia de milagre, já fomos vendo o testemunho de cada vida. Então, para que você tenha convicção, vai ativando a sua fé, para que você possa se apropriar e começar a ver o novo de Deus na sua vida. Porque a tua vida, assim como eu falei para Paulo, não dá para continuar do mesmo jeito, recebendo o mesmo salário por anos e anos. Não, tem algo melhor para você. Mas se eu sair, e se eu, até que ela realmente tomou uma atitude, e quando ela saiu do barco, começou a andar sobre as águas. Ainda que pelo caminho havia alguma dúvida, ela estendeu a sua mão para Jesus, e Jesus colocou ela para fora, acima das águas, e veio um sustento de uma maneira providencial. Então a fé tem que ser com ação. Não adianta você falar, eu obedeço, eu tenho fé, mas qual é a ação? Qual é a obra? A fé sem obra é morta. Então ela creu, deixou aquele lugar de opróbrio, de usurpação, para buscar algo que lhe corresponde como filha de Deus. Como filha de Deus, ela merece o melhor. Como filha de Deus, ela merece algo novo. Ela não tinha que ficar submetida a essa situação a vida inteira. Mas se ela se acomodasse, ela se conformasse e não tivesse fé, então ela teria ficado lá. Mas ela tomou uma atitude. E tem muita gente que não, você já tem idade, o mercado está muito difícil, você não vai conseguir. E as pessoas ouvem o sistema, ouvem o seu entorno e não ouvem a palavra de Deus. Deus, ele disse, eu vim para que você tenha vida e tenha Então Deus não está interessado na sua escassez. Deus não está interessado na tua miséria. Deus não está interessado nas coisas difíceis que você está passando. Ele quer te arrancar, Ele quer te tirar dessa situação que você está vivendo e te colocar num lugar muito melhor. Então agora nós vamos para um outro milagre. Vai ativando a sua fé, porque você vai sair da situação que você está vivendo para uma nova situação de poder, de governo, de glória, de alegria, de conquista, da manifestação do poder de Deus. Porque o poder de Deus, a glória de Deus não está ali em função da pobreza. Ele está para te arrancar da condição em que você está, para viver uma vida muito melhor, muito significativo, muito impactante, muito influente, que você possa contar as maravilhas do Senhor. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos. Ele tinha, depois nós vamos voltar ali nos milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado. Enquanto ele andava, ele estava despedindo as multidões, tendo-as mandado para casa, despediu, deu pão para aquelas pessoas. Depois a gente volta para isso. Subiu ao monte para orar em particular. Jesus tinha comunhão com Deus, tinha uma vida de adoração, tinha uma vida de dependência. Ali é que está o segredo, ali é que está a nossa vitória. Aleluia. Ao anoitecer, ele estava lá sozinho, orando com o Pai, ao Pai. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido por ondas, pois o vento era contrário para os seus discípulos e o barquinho ali dos seus discípulos. Lá, alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, porque eles não reconheceram Jesus.
Como é que Jesus, ele tinha ido para orar, agora está andando sobre as águas? E não é normal nem natural as pessoas andarem sobre as águas. Então era uma situação extraordinária de medo, de susto, de pavor, que os discípulos começaram a ver alguém andando sobre as águas, um vulto ali, né? E Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até onde estás? Ele lhe disse: vem. Ele disse: vem. Não havia garantia de que Pedro iria andar sobre as águas, mas sobre a palavra profética de Jesus. Então ela saiu do emprego, do conforto, da segurança. Pedro saiu do barco, do conforto, da segurança, daquilo que lhe é familiar, daquilo que ele estava controlando, e saltou nas águas sobre a palavra profética. Quando é liberada uma palavra profética, apega isso para a sua vida, porque quando vem de Deus, isso vai se manifestar certamente. E é importante que você pegue com espírito, alma e corpo, e aquilo vai se manifestar na sua vida. Nós temos agora um testemunho vivo disso. E aquilo que o Deus de Valdeci, o Deus de Pedro, é o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Se ele operou antes, ele opera hoje. Se ele ama Valdeci, ele ama você. Se ele ama o Roberto, ele ama você. Se ele ama a Marguerite, ama você. Então sinta-se amado. Sabe que a primeira coisa é saber que Deus te ama, ser pertencente ao Senhor. Muitas vezes nós falamos de Deus, mas nós não nos sentimos amados, não nos sentimos filhos. É importante que você tenha certeza de que Deus Pai te ama, e Ele tem todas as coisas boas para a sua vida. Ele te ama, e você possa te sentir como filho. E quando você se sente como filho, tem convicção de que Deus Pai te ama, essas bênçãos te pertencem. Se você não tem um sentimento de pertencimento, você pode falar Deus Todo-Poderoso, mas Ele ainda não está sendo Pai para você. Para que você receba as bênçãos do Pai, é preciso que você se sinta filho. E quando você é filho, então você é herdeiro. Você tem certeza de que a herança do Senhor, aquilo que Deus tem, a sua grandeza, pertence a você. Aleluia. Eu sinto essa presença poderosa. Você é herdeiro. Você tem o direito da herança de Deus. Não porque você é perfeito, mas porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E este sangue que te justifica te coloca em linha com Deus. Quando você está em linha com Deus, as bênçãos do Senhor vêm. Não é pelo teu merecimento, mas pelo merecimento do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, que nos justificou. Por graça somos salvos, não pelo que nós fazemos, mas por aquele sangue bendito que foi derramado na cruz do Calvário. Então, quando você ama a Deus como Pai, o que você faz? Obedece aos seus princípios, não porque você tem medo, mas porque você ama Ele. Você não quer desagradar o teu Pai, que é com você, que te ama, que está contigo. Então você obedece ao Senhor pelo fato de você ser filho e querer agradar ao teu Pai. Não é por medo de ir para o inferno, ou porque você vai ser castigado. Amém? Ele lhe disse: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ele então deixou a palavra profética de Cristo,
Cristo profetizou, disse: vem Pedro. Ele soltou essa palavra, tirou o seu olhar de Jesus e começou a olhar a tempestade, o vento que já estava. Quando Jesus disse vem, quando ele estava no barco, a tempestade já estava, o vento já estava. Mas ele, ouvindo a palavra, foi ao encontro de Jesus. Então muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas de repente a situação começa a piorar, a dívida começa a aumentar, a doença começa a se agravar, as perseguições aumentam, e uma série de circunstâncias adversas aumentam. Então nós deixamos a palavra profética de Deus, nós deixamos Deus de lado e começamos a dar mais força, começamos a dar mais poder àquilo que nos rodeia. E então, se você dá mais poder àquilo que te rodeia, é isso que vai controlar a tua vida. Quando na verdade Deus quer que você realmente olhe, acredite e confie, ainda que aumentou o volume da dívida, ainda que aumentou a gravidade da doença, ainda que aumentou as perseguições, a crítica, as acusações, calúnias contra a tua vida, não importa. Jesus disse, e assim como Ele dizer, será feito. Eu não me movo por aquilo que estou vendo, mas eu me movo por aquilo que Jesus disse. E onde é que está o que Jesus disse? Gente, amados, está na sua palavra. Foi a palavra que deu vitória para Jesus no monte da tentação. Foi a palavra que deu vitória para a vida de aqueles que creram no Senhor, confiou na sua palavra, e a manifestação da palavra veio. Então Pedro, nesse momento, ele desviou o olhar da palavra profética. Onde é que hoje você está olhando? O que é que hoje você está ouvindo? No que você está se distraindo, que você está desconectado do propósito de Deus? Porque é o propósito que vai trazer o cumprimento da palavra na tua vida. É o propósito que vai te sustentar, que vai te prover, que vai te livrar, que vai te proteger. Porque o propósito foi criado por Deus na eternidade para cada um individualmente, para que juntos na sua obra possamos expandir o seu reino. E para expandir o seu reino, então Ele te concede aquilo que no mundo você precisa para viver uma vida abundante. Não é uma vida de mesquinharia. Deus, diga comigo, Deus não é mesquinho. Ele é abundante. E o seu amor é abundante para comigo. Então, meus amados irmãos, sintam-se amados. Porque se você não se sente amado, você não recebe a promessa, você não recebe o cumprimento da promessa. Se manifesta o que? A pobreza. Porque você não está aceitando a palavra do Pai que te ama. Se Ele te promete algo, Ele vai cumprir. E o que Ele te promete, onde nós encontramos? Na palavra, na palavra. E a palavra não é para você ler e repetir assim, não. A palavra é espírito e é vida. Não é uma letra morta que você repete, não é uma letra que você decora, mas sinta que Ele é um espírito e que Ele toma conta de toda a sua mente, o seu espírito, a sua alma e todo o seu corpo. E ela então, essa palavra se manifesta fisicamente. A palavra de Deus é espírito e vida. Então essa palavra se faz vida na tua vida, no teu corpo, e a manifestação disso. Então o evangelho é um evangelho de poder, é de vida abundante. Imediatamente Jesus, olha só a disposição de Jesus. Aí no lugar, você já pensou, um pai humano talvez, eita aí,
falei para você vir. Agora você olha a tempestade e não olhou para mim. E então, se vire aí. Não, ele não acusou Pedro. Ele não criticou Pedro. Ele não lançou nenhuma maldição. Olha esse pai que nos ama, que nos sustenta, que nos protege. Esse é o teu pai, esse é meu pai. Então imediatamente, olha, ele não titubeou. Ele não pensou, deixa esse cara aí sofrer um pouco para aprender, e aí depois então vou salvar ele. Não, imediatamente, diz a palavra. Isso significa que é ao instante que Pedro se arrependeu. Pedro então voltou a olhar para a palavra profética, olhou para Jesus. Então ele estendeu a mão e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Espírito de Deus está nesse lugar hoje, para na tua vida ser repreendido o espírito de incredulidade, o espírito da dúvida, porque o espírito da incredulidade, o espírito da dúvida é que não nos permite experimentar as bênçãos de Deus. Não nos permite manifestar o seu poder, curando os enfermos, libertando os cativos e trazendo os benefícios do reino que é para o filho. Diga, os benefícios do reino é para os filhos. E eu sou filho, eu sou filha. Por Jesus Cristo eu mereço. Então seja merecedor das bênçãos de Jesus, por causa de Jesus Cristo. E logo que subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando você começa a manifestar essa glória, essa vida de Deus, as pessoas vão olhar para você e dizer: verdadeiramente você tem um Deus, verdadeiramente você é filho, você é diferente, porque algo sobrenatural, e eu vou declarar uma palavra profética sobre a sua vida, algo sobrenatural vai começar a se manifestar na sua vida, em lugar onde você estiver. Algo sobrenatural vai começar, porque Deus está chamando uma geração para se mover através dessa geração de uma maneira sobrenatural. Há uma geração que Ele está levantando para manifestar o seu poder, que Ele é ontem, aleluia, Ele é hoje e eternamente será o mesmo. Receba isso. Você faz parte dessa geração profética, da manifestação do poder, da grandeza e da sobrenaturalidade do Senhor. Ele não está interessado que você continue no mesmo emprego, ou seja, do mesmo jeito que você está espiritualmente. Ele quer te levar a uma dimensão de poder, onde a sua glória, onde as pessoas possam olhar para você e dizer: verdadeiramente você é um filho de Deus. Diga: eu vou marcar a diferença na minha geração. Queira o diabo ou não queira, porque quem quer é o Senhor, e eu estou de acordo com Ele. Se duas pessoas concordam por algum pedido, o Senhor concorda comigo. Então eu vou manifestar a sua glória. Isso exige nós pularmos do barco, do comodismo, do conformismo, e de estar sempre no mesmo lugar, ganhando aquele pouquinho. Quando Deus quer te colocar em honra, Deus quer te colocar em honra. E agora nós vamos para outro milagre. A sua fé está sendo ativada. Você já está vendo ali o que Deus vai fazer na sua vida, que você vai pular do barco. Você vai começar a experimentar o vinho novo. Aquele vinho velho acabou. Agora vai se começar a manifestar o vinho novo na sua vida.
Esse vinho que Deus fez. Qual que é o vinho que Deus fez? A nova aliança. Não mais aquelas talhas onde estavam sendo a purificação dos judeus por aquela água. Agora a purificação vem pelo sangue derramado na cruz do Calvário, a nova aliança. Não foi por acaso que Jesus disse: enchei agora estas talhas. Já não é mais da época da lei, agora é da época da graça, do vinho novo, aleluia. Ele está aqui para operar milagre na sua vida. Santo o Senhor. Agora nós vamos para João capítulo 6, o versículo 13. Levantando então os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para que estes comam? Jesus falou, né? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, para ver o que realmente eles pensam, o que realmente eles creem. Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Sabe que Deus sabe já o que ele vai fazer na sua vida? É importante que você saiba o que Ele vai fazer na sua vida. E eu quero te dizer isso aqui no seu coração: o que Ele vai fazer é coisas grandes, é coisas que você nunca viveu, experiências que você nunca teve. Deus está preparando uma experiência nova, de grandeza, de impacto, de influência para a sua vida, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Ele, porém, disse para colocá-lo à prova, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz. Nós temos duas pessoas, Felipe ali, que não tinha nenhuma condição. Agora nós nos encontramos aqui com o André. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então ele apresentou diante de Jesus o pouquinho que ele viu que o rapaz tinha. Não era nem dele, mas ele apresentou. Um disse: não tem nada para fazer. O outro disse: tem 2 peixinhos e 5 pães. Eu quero te dizer, o que você tem é suficiente para que Deus opere milagre. Mas espera ali, é importante que o pouco que você tem traga na presença de Deus. Ali há fé em ação. Como que eu vou dar para Deus o meu sustento? Eu tenho que, como disse a Valdeci, eu tenho que pagar minha dívida, comprar o meu gás. Como vou trazer isso? No entanto, aquele rapaz, na fé, ele apresentou para Jesus aquilo que ele tinha. Se você quer hoje uma multiplicação de Deus na sua vida, seja no relacionamento, seja na área financeira, apresente ao Senhor, literalmente, em confiança, apresenta diante de Deus, para que Ele possa multiplicar pela fé aquilo pouco que você tem. Amém? Isso exige ação. Você tem liberdade de trazer aqui em frente, de pegar ali o seu Pix, o número da conta da igreja, e você fazer esse depósito, ou seja, apresentar diante de Deus 2 peixinhos e 5 pães. 2 peixinhos e 5 pães não vão continuar o mesmo. E aquele rapaz também não pensou: e agora? O que eu vou comer? Qual vai ser o meu sustento? Agora eu vou entregar tudo, e o que vai ser? Ele não pensou 2 vezes. Ele trouxe 2 peixinhos, 5 pães, porque ele sabia que Jesus estava lá. Eu quero te dizer que Jesus está aqui. Se você confia nele, você pode se despojar de 5 pães, de 2 peixinhos, e você entrar em ação pela fé, fazer o seu depósito na conta da igreja, na conta de Jesus. E o que vai acontecer? Diga: vai haver uma multiplicação sobrenatural nas minhas finanças.
Isto é uma ação. Isto é uma obra de fé. E não simplesmente ouvir e continuar tudo igual. Porque vai vir na sua mente uma série de pensamentos. Mas você escuta o que Deus disse, como Jesus disse para Pedro: vem. Então você vem, libera o pouquinho que você tem na presença de Deus, nas mãos de Jesus, para que haja multiplicação nas suas finanças. E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. E ali então eles comeram todos, se saciaram. E sabe o que aconteceu? Sobejou. Aquele menino que deu o pouco que ele tinha, ele recebeu 12 vezes mais. A palavra diz que sobejou e recolheram 12 cestos. Se você quer multiplicação de finanças na tua vida, haja com fé, atue com fé, haja operando realmente sobrenaturalmente, não na tua mente carnal, mas sobrenaturalmente. E então você vai ver esse milagre na sua vida. Não importa a quantia, importa é que você agiu em fé. E aquela ação que você tem vai ser manifestado na sua vida. Ninguém vai estar vendo o que você está oferecendo ao Senhor, mas você está oferecendo ao Senhor. Aquele rapaz se despojou do único sustento que ele tinha. Ele tinha aquela marmita para passar o dia todo com aquilo. Ele pegou tudo e entregou nas mãos de Jesus. E o que houve? Jesus nunca vai te despedir vazio e nem vai faltar para você. Só vai ter multiplicação, só vai ter acréscimo na sua vida. Mas isso é para quem tem fé. E eu vejo que vocês são pessoas de fé, que realmente se despojam daquilo que você pode controlar. Agora, Senhor, eu não quero continuar controlando. Eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor controle, porque é muito mais rendoso colocar nas mãos de Jesus para que Ele controle e haja mudança na minha vida, haja mudança nas nossas vidas. Tenha fé e receba o teu milagre. Tenha fé, é pela fé. A fé sem obra é morta. João 12:1, que nós lemos sobre as bodas de Canaã. Mateus 14, 22, 33, Jesus anda sobre as águas. E João 6, de 5 a 13, a multiplicação dos pães. Existe um momento em que Deus quer se manifestar na sua vida. Por isso que Ele permite certas situações que fogem da nossa lógica, que fogem do nosso limite, foge do nosso controle, foge do nosso domínio. Então Deus propositalmente Ele faz isso para nos deparar com as nossas humanidade, com as nossas limitações, com as nossas deficiências. Ele permite para que o poder dele se manifeste nas nossas vidas. Então é muito importante entender que Deus não programa situações que nos levam ao nosso limite, que foge do nosso controle, que foge da nossa lógica. Ele não prepara isso para nos destruir, mas é para que Ele seja manifestado, trazendo suas bênçãos para as nossas vidas. Deus não está contra você. Você é filho, Ele está a favor de você para multiplicar, seja alegria, seja gozo, seja finanças, seja relacionamento, seja o que for que está limitado, Deus vai multiplicar sobrenaturalmente. Então, muitas vezes nos deparamos numa situação limite, fugiu da nossa lógica, aí então, Deus me abandonou. Deus não está comigo. Eu oro, mas não acontece nada. Não, Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando a favor de você. Ele está trabalhando. Você não está entendendo, porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos.
Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Ele está pensando para te abençoar. Ele está pensando para te engrandecer. Ele está gerando uma situação de extremo, de limite, que foge da lógica, para que Ele se manifeste, trazendo bênção, grandeza, e mude essa situação que você está vivendo. Hoje é um dia em que Deus quer mudar a situação que você está vivendo. Seja em qualquer área, Deus está aqui para mudar a sua situação. A situação daquele rapaz que entregou 2 peixinhos, 5 pães mudou, porque ele recebeu 12 cestos, significando para todo o mês do ano, que tem 12 meses. Aleluia. Então nos 3 textos vemos em comum. Em Caná faltou vinho. O que acontece? Faltou. Mas continuou faltando. Onde Deus está presente, onde Jesus está presente, como Ele está aqui presente, não vai faltar nada, porque Ele muda a situação de falta em abundância. Diga: eu creio nisso, eu recebo minha abundância. Em Caná, então, faltou o vinho. Ele transformou uma simples água em vinho e de melhor qualidade. Deus tem algo de muito melhor qualidade para a tua vida, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor. No mar faltou estabilidade, mas Ele disse para Pedro: homem de pouca fé, não duvides, eu estou aqui, eu sou a tua estabilidade, eu sou o teu porto seguro, eu estou contigo. Então não faltará estabilidade, segurança, confiança àqueles que realmente estão ligados com o Senhor. No deserto faltou alimento, mas o que Jesus fez? Daqueles 2 peixinhos, 5 pães, Ele trouxe riqueza, Ele trouxe abundância, Ele trouxe alimento, Ele trouxe sustento. Se você crê nisso, o teu sustento, o teu alimento está garantido na presença de Deus. Em todos os cenários, Jesus estava presente. Ali, na quantidade daquelas pessoas que não tinham que comer, Jesus estava presente, Ele alimentou. Nas bodas de Canaã, faltou o vinho, Jesus estava presente, Ele trouxe abundância. Ali, em outra situação das águas, Ele trouxe estabilidade para a vida de Pedro. Ele está aqui para te dar estabilidade. E essa estabilidade te dá segurança, te dá confiança, te dá paz. Aleluia. O milagre não começa na abundância. O milagre começa quando o homem chega ao limite e Deus decide se manifestar. Não sei qual a situação limite que você está vivendo, mas Deus decidiu se manifestar na tua vida hoje. Se você crê, você vai ver uma diferença na sua vida. Jesus continua tendo autoridade sobre a escassez, sobre as leis físicas, que é andar sobre as águas, e sobre as impossibilidades humanas. Aleluia, louvamos ao Senhor. O vinho acabou no meio da celebração, mas Ele estava presente. Não acabou a alegria, porque o vinho significa alegria naquela época, né? E o vinho novo é a graça de Deus, é a abundância do Senhor. E a alegria continuou. Aquilo que sustentava a alegria terminou. Era uma vergonha social, mas era um ambiente em que o Senhor operou milagre e deu um aumento de alegria, porque a qualidade do vinho era melhor do que aquilo que eles estavam bebendo. Aleluia. Acabou a esperança, Deus está presente. Acabou a motivação, Deus está presente. Acabou a paz, Deus está presente. Acabou os recursos emocionais, Deus está presente. Deus está presente aqui e agora. Seja lá o que acabou na tua vida, Deus está aqui presente para transformar,
para poder quebrar todo o limite daquilo que o inimigo tem colocado na sua vida, de angústia, de dor, de desmotivação, de desesperança. O Senhor está presente para mudar o seu coração, para mudar a sua mente, para mudar a sua vida. Tão somente tenha fé. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar morto, mas para restaurar a alegria, que significava o vinho. Deus, por isso que ele disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque a alegria traz uma atitude de gratidão. A alegria traz uma atitude de saúde, ou seja, uma vida de saúde, uma vida de paz. Quem está sempre alegre não fica doente, porque não coexiste, não coexiste, é isso? Não coexiste a alegria com a tristeza, não coexiste a reclamação com a gratidão. Ou você está alegre, ou você está triste, não convive junto, ou você está reclamando e não tem gratidão. E a gratidão é o que traz as bênçãos do Senhor, porque você reconhece que Ele é Senhor na sua vida. Foi restaurar então a honra daquela família. A palavra profética, mais do que eu já profetizei para vocês, eu entrarei em ambiente onde tudo secou e transformarei águas comuns em vinho novo. O Senhor está dizendo para você: eu entrarei nesse ambiente, nessa sua vida interior, onde tudo está seco, e vou transformar em abundância. Vou transformar em abundância. Transformarei. Sabe aquele projeto seu que não estava ali, estava guardado, engavetado? Sabe aquela ideia sua que você pensou e deixou de lado? O teu sonho que estava lá, que você entusiasmou e de repente não aconteceu na hora e você deixou de lado. O Senhor está ativando. Onde Deus está presente, os teus sonhos serão renovados, os teus sonhos serão manifestados, os teus sonhos serão ativados, e você vai ver a manifestação do teu sonho. Então o Senhor disse: esse seu sonho que você esqueceu, esse seu projeto que você esqueceu, que não deu certo naquela época, agora Ele entra com providência, Ele move as águas paradas, Ele move os papéis, e Ele traz à tona aquilo que para você já não tinha mais valor. Ele começa a dar vida àquele projeto, àquele sonho, àquela ideia, no nome de Jesus. Isso tudo que você esqueceu já, porque passou muito tempo, disse o Senhor: para mim não há nada de que possa passar do tempo, porque eu sou o tempo e eu me movo no meu tempo, disse o Senhor. Ainda que no Cronos você tinha esquecido, vem o Kairos de Deus e movimenta aquilo que Ele tinha colocado no teu coração e que por circunstâncias você deixou de lado. Há um mover do Kairos de Deus na sua vida nesse momento para trazer transformação. Aleluia. No mar o Senhor tem poder sobre as leis físicas, aleluia. Mesmo depois das experiências sobrenaturais que os meninos, as pessoas ali no deserto, faltando o pão, e Jesus multiplicou. Mesmo depois disso, quando muitas vezes, talvez você já experimentou o pão sendo multiplicado, talvez você já experimentou um bom tempo, um tempo de prosperidade, mas depois vem um outro vento que te coloca em confronto das tuas impossibilidades. Então eu quero te dizer que há um novo tempo para a tua vida. Depois que eles viram a multiplicação dos pães, agora eles estavam lá se deparando com vento, com tormenta e um monstro diante deles. Mas Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu. Então aquele que te tirou de uma situação de tempestade é o que está
aqui hoje e vai continuar sempre. O mesmo Jesus que multiplica o pão é o Jesus que anda sobre as águas. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Talvez exista alguém hoje afundado, preocupado, angustiado, talvez no limite da situação que você não está conseguindo resolver. Mas isso tudo que está acontecendo não é porque Deus saiu da equação, não é porque Deus saiu da situação. Deus não saiu do controle. Eu disse, Deus não saiu do controle. Ele está no controle desta situação que você não está conseguindo ver mudanças, que você não está conseguindo resolver. Deus está no controle. Muitas vezes você não está com os teus olhos completamente fitos nele, focado nele, mas Deus te disse agora, foque os teus olhos em Jesus. Talvez passou muito tempo, esperou muito tempo e você deixou de lado ou perdeu a esperança. Deus está presente. Coloca o seu olhar, espírito, alma e corpo em Jesus. O céu está chamando uma geração para andar acima do medo. Se você faz parte dessa geração que quer andar acima do medo, você pode passar aqui em frente. Uma decisão radical de você sair da situação de medo para andar sobre as águas.